Nós estamos em uma série nova de mensagens com o título Está na Hora. Esse é o momento, esta é a hora, está na hora. Se você já pegou avião em algum momento, você sabe que você precisa respeitar exatamente a hora de estar ali no portão, de embarque, de entrar no avião. Por quê? Porque na hora certa o avião decola, e se você está atrasado, você não entra naquele propósito que você tem no avião, que você designou para poder fazer sua viagem. Nós aprendemos na semana passada que está na hora de nós entendermos com honra exatamente o ano que Deus entregou para nós. Deus nos coroa o ano de 2026 com bondade, com abundância do Senhor. Está na hora de nós não mais jogarmos nossas pérolas aos porcos ou atirar aos cães. Está na hora de nós entendermos aquilo que é nobre do Senhor e nós vivermos em plenitude da sua nobreza. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um fundamento para nós vivermos em plenitude aquilo que Deus tem para nós em 2026. Você finalizou 2025, talvez com a sua lista de resoluções, planos, desejos, sonhos para esse ano. Esse vai ser o ano da boa dieta, esse vai ser o ano dos exercícios físicos, esse é o ano em que você vai estudar. Talvez você colocou lá como lista de resoluções, é o ano em que você vai ter restaurações familiares, talvez um primo que você não fala mais, um tio que você não fala mais, o pai, o filho com o pai, talvez você colocou lista imensa diante de Deus, e você quer que tudo isso aconteça. Talvez você fez um planejamento financeiro para você, e falou assim, esse é o ano em que financeiramente tudo vai acontecer. Deixa eu falar algo para você, estabelecer planos, sonhos, entregar a Deus, desejos, é maravilhoso, mas se nós não fazermos o famoso follow-up, ou seja, quando você dá seguimento àquilo que você projetou, não adianta nada nós atirarmos nossos sonhos no primeiro dia do ano, diante do Senhor, fazer uma oração fervorosa. Talvez você participou de um culto da virada que aconteceu em alguma igreja, nessa cidade, ou no estado, ou no país, e aí você colocou talvez uma lista de resoluções diante de Deus. Não adianta nada se nós fizermos somente isso, mas nós não dermos continuidade naquilo que nós propomos. Bem, eu quero falar hoje com vocês sobre algo fundamental para nós vivermos plenamente como é que Deus nos designou para viver. Hoje eu quero apresentar para vocês exatamente algo que Jesus Cristo fez e que foi determinante para que tudo que Ele fizesse fosse bem sucedido. Sabe quando você já ouviu algumas histórias de homens de negócio? Talvez atletas, talvez personagens, em que você começou a ouvir a vida dessa pessoa, e você começou a ouvir uma história bem triste lá atrás, que mal tinha comida dentro de casa, que era uma dificuldade para poder chegar até o campo, e pegava muitos ônibus, a caminhada era longa, o estudo era difícil. Aí você ouve toda essa história, e você vai ouvindo, talvez histórias que você ouve histórias de homens que começaram a tentar negócios, daí eles quebraram aqui, depois quebraram acolá, e daí não deu certo aqui, e você está ouvindo essas histórias, mas sempre tem algum momento dessas histórias, que nós prestamos atenção para saber e aprender qual é que foi o ponto da virada. Tudo bem, tá bom, eu entendi que você sofreu muito ali antes, eu entendi que você bateu a cabeça, e você bateu, você não conseguiu sair do lugar, mas eu quero aprender com você qual foi o seu ponto da virada, o que mudou na sua mente, para que de fato você pudesse agora viver em abundância, da forma que eu estou te vendo hoje. Bem, existe algo na vida de Jesus, que foi literalmente fundamental, que alguns de nós podem chamar isso de ponto da virada. Tem algo que Jesus fazia. Ele fez isso antes de chamar os discípulos e montar o seu time de liderança. Ele fez isso antes de ver uma multidão faminta e poder entregar para eles pães e peixes e alimentar todo mundo. Ele fez isso antes de encontrar um cego e de repente ver o cego podendo enxergar abundantemente. Ele fez isso
antes de estar de frente de um túmulo fechado. E ele fala, rola a pedra, a galera fala assim, não vamos rolar, porque o cara está lá faz 4 dias morto, o cheiro já deve ser muito ruim. Ele fez isso antes de ver aquela pedra rolar, sentir aquele cheiro horrível, mas declarar, Lázaro vem para fora, e ele saiu andando, vivo. Ele fez isso que eu vou falar para vocês, antes de ver uma tempestade absurda, encontrar calmaria. Ele fez até o que eu vou falar para vocês, antes de um momento em que ele estava naquela cruz, morrendo por mim e por você, o seu sangue derramado, o seu corpo entregue. Sabe o que Jesus fez antes de tudo isso? Jesus orou. Hoje eu quero aprender com vocês, nós juntos, eu quero aprender aquilo que o Espírito Santo tem para derramar sobre nós, que a oração abre o caminho. A oração, quando nós entendemos que ela é algo fundamental na vida de Jesus, e fundamental na palavra de Deus, e nos ensinos acerca de como vivermos seguindo a Jesus, tudo muda para nós. Quero fazer uma oração com você antes de entrarmos nesse estudo. Pai, a Tua palavra é tão rica, é tão abundante para nós, é tão bom, ó Pai, nós ouvirmos a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela nos dá direção, ó Deus. A Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra traz aconchego à nossa alma, a Tua palavra gera esperança em nós. Pai, mas nós não queremos, ó Deus, aprender com a Tua palavra e ficar tudo isso apenas em nossas mentes. Nós queremos que a Tua palavra encharque nossos corações a ponto de mudar nossos hábitos, mudar nossa mentalidade, mudar o nosso dia a dia, a forma que nós vivemos a nossa vida. Por isso, Espírito Santo, eu peço a Ti, ministre a Tua palavra aos nossos corações, e que ela encontre uma terra que é fértil. Os nossos corações sejam terra fértil da Tua palavra, e que gere frutificação abundante em nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, versículo 6, nós lemos um pouco antes os versículos 8 e 9, mas nós vamos nos ater aqui mais no estudo aos versículos 6 e 7, olha que diz Paulo a Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu quero ler novamente, ele começa dizendo, nesse primeiro versículo, versículo 6, que estamos estudando, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo, ele não está dizendo, ei, eu quero dar 2 opções para você. As 2 opções são essas, ande em ansiedade, ou não ande em ansiedade. A escolha é sua. Paulo não faz isso. Sabe, as cartas paulinas, elas são cartas muito diretas. Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele que apresenta as boas novas àqueles que não vieram de uma realidade judaica, ou seja, eles não têm uma genealogia em Israel. Paulo, ele apresenta a palavra de Deus de forma abundante. Paulo, ele é muito, muito bom para tornar claro muitas coisas que para nós eram mistérios. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, o tom da carta de Filipenses é um tom que nós não encontramos em nenhuma outra carta paulina. Há cartas paulinas que Paulo, ele realmente dá pauladas. Mas nessa carta paulina, Paulo, ele tem um tom de amor, e ele entrega conselhos, ele dá instruções acerca da conduta de um cristão, ele fala sobre o sacrifício de Jesus, e portanto, qual é o presente que nós temos a partir desse sacrifício.
Mas quando ele chega no finalzinho, no capítulo 4, ele tem aqui os ensinamentos finais. Imagine você, se você pudesse voltar atrás e ouvir as palavras finais da sua avó, antes de falecer. Talvez do seu avô, talvez daquela sua tia querida, talvez um irmão. As palavras finais nesse discurso, elas fazem muita diferença. E o tom das palavras finais de Paulo é um tom de amor, mas ele dá um comando. Ele fala, eu amo muito você, é por isso que eu estou te dando esse comando. Eu amo tanto você, mas tanto você, que eu não posso te ver vivendo essa vida, eu quero entregar para você uma solução. E a solução é essa, não andem ansiosos por coisa alguma. Parece que Paulo está escrevendo isso literalmente no ano de 2025, 26. Nós imaginamos que a ansiedade nada mais é do que nós vermos circunstâncias à nossa volta, nós entendemos que elas são grandes demais e que nós não temos o controle sobre elas, mas nós fazemos de tudo para em nossas mentes e com nossas mãos querer manipular e querer ter o controle de tudo isso. Aí a gente fica exausto. Nós descobrimos que nós não temos capacidade para isso. A ansiedade vai aumentando cada vez mais. Nós imaginamos que a ansiedade, ela não nasceu ou ela nasceu. Será que nós imaginamos que a ansiedade nasceu mais com o Instagram? Na competição e comparação. Bem, eu não sei, de fato ela não nasceu com o Instagram. Mas eu posso falar para você que, de fato, ela foi um pouco catalisada com o Instagram. O que acontece é que quando a gente faz uma postagem, alguém aqui já fez uma postagem de um prato bem feio que você comeu, que não tinha mistura, não existia, a qualidade dos alimentos era horrível, e você falou assim, cara, isso daqui vai ser muito legal, muita gente vai curtir essa minha postagem. Bem, se você faz isso, por exemplo, eu não entendo, médicos, se você é um médico, você é um dentista, eu amo você. De verdade, eu amo você, mas eu não entendo o seu post de você colocar lá o corte num bisturi, mostrando todo o sangue, e mostrando aquele dente que você acabou de tirar. Eu não entendo. Esse post, ele faz sucesso? Não. Por que ele não faz? Quer dizer, para mim, tudo bem, eu sei que médicos, eu respeito vocês, dentistas, eu sei que para vocês é importante, mais pessoas estão vendo que o dente está sendo tirado, foi tratado, aquilo que havia antes foi resolvido. Tá bom, eu entendo tudo isso. Mas eu olho para aquilo e falo assim, eu não quero mais voltar para esse Instagram aqui, não quero mais ver isso. Normalmente, queremos mostrar tudo que está dando certo. O lugar maravilhoso em que você foi viajar, a conquista que você teve, o topo da montanha onde você está. Você quer colocar num momento em que aquele prato de chefe chegou diante de você e uau, isso é maravilhoso, e as pessoas elas vão reagir a isso muito bem. A partir daí, na competição e comparação, a nossa ansiedade vai aumentando cada vez mais, porque nós pensamos, a minha vida está horrível, eu não estou comendo o que ele está comendo, eu não estou indo onde ele está indo, eu não estou realizando o que ele está realizando, eu não estou tendo em minha vida as alegrias que ele está tendo, e nós entramos num parafuso diante de nós. Bem, a competição e comparação não aconteceu e não começou com o Instagram. Ela pode ter sido catalisada por ele. Mas lá atrás, uma vez os discípulos, eles estavam conversando entre si. Imagina você estar diante de Jesus, você poder fazer a pergunta qualquer para Jesus. Qual seria a pergunta que você faria? A palavra fala que os discípulos chegaram, depois de uma discussão entre eles, eles perguntaram para Jesus, quem de nós é o maior? Eles queriam competir uns com os outros e se comparar. A ansiedade já existia lá atrás, a ansiedade já existia muito antes com Esaú e Jacó. Jacó pensando, eu não tenho a bênção que o meu irmão tem, portanto eu preciso roubar essa bênção. Eu preciso participar de tudo isso de uma forma para que a partir daí a minha vida vai dar certo. Paulo ele fala para nós, eu sei que vocês estão vivendo numa realidade 2025, 2026. Mas minha palavra para vocês é, não andem ansiosos por coisa alguma. Sabe o que eu penso quando eu vejo essa frase? Eu lembro de 007. 007, eu amo assistir 007. Ir lá no cinema, curtir aquela pipoca e
curtir aquelas horas de filme, é muito gostoso, é muito bom. Eu lembro quando eu era muito mais novo, eu fui assistir um filme 007, eu não lembro qual era, mas Tom Cruise, ele estava muito novinho, então assim, foi muito tempo atrás. Eu sei que você está olhando e está falando assim, pastor, mas como assim, muito tempo atrás? Você tem cara que tem 25 anos, 28 no máximo. Não, eu sou um pouco mais velho que isso, tá bom? Muito tempo atrás, fui assistir um filme de 007, aí numa daquelas lutas entre Bond e o inimigo, estavam lutando um com o outro, e daí joga para cá, dá soco e rola para lá. Um dos momentos acontece que o inimigo, ele vem com uma faca, ele vem exatamente para aquela faca atacar o olho de James Bond. Quando vai atacar o olho dele, de repente a câmera, ela fixa bem pertinho assim, ó, e mostra de forma muito próxima aquela faca chegando a milímetros do olho de James Bond. Sabe o que eu fiz nessa hora? Eu gosto muito, eu amo ver os carros virando barcos, eu amo ver a explosão, eu amo ver algumas coisas que eles têm, de repente, o que era só uma caneta se transforma num revólver, eu acho isso tudo maravilhoso, mas nessa hora, sabe o que eu fiz? Ah, não, você está brincando comigo, impossível isso acontecer, milímetros, a faca chegou a milímetros do olho, impossível, isso não dá, isso realmente é missão impossível. É exatamente isso que eu penso quando eu penso essa frase, não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, não. Como assim, Deus? Não ande ansioso por coisa alguma? Deus, nós estamos em 2026. Olha o que está rolando nesse ano. Olha só a quantidade de terremotos. Você liga a sua televisão e vê noticiários, somente problemas, desgraças. Nós vemos sobre crise política, instabilidade política, econômica. Como assim eu não vou andar ansioso? É possível não ter ansiedade, Deus? Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não apenas nos dá um comando, mas ela nos ensina a como realizar esse comando. A palavra fala para nós, não ande ansioso, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É maravilhoso que a Bíblia, além do comando que nos entrega, ela nos dá uma direção, nos capacita e nos empodera para viver esse comando. Sabe, em 2026, eu quero falar mais com Deus, eu quero andar mais com Deus, eu quero conhecer o coração de Deus, a sua natureza, o seu caráter. Por quê? Porque Deus, Ele é a personificação da paz. A paz não é uma qualidade externa de Deus. Deus é a paz, é quem Ele é. Mas em tudo, não ande ansioso, mas em tudo, em todas as ocasiões, momentos da sua vida, apresentem suas orações, suas súplicas, os seus pedidos a Deus. Quando é que você ora? Essa semana nós iniciamos 7 dias de jejum e oração, consagrando nossas vidas, nossos corações e nosso ano ao Senhor. Tem sido dias maravilhosos. Hoje é o 7º dia e estamos entregando esse nosso jejum. Jejum, é interessante que a palavra jejum significa eu me abster de comer alguma coisa, justamente para que eu possa ter a minha carne enfraquecida e o meu espírito fortalecido para ter mais sensibilidade ao mover de Deus, aquilo que Deus fala a mim. A palavra jejum em inglês é fast. É a mesma palavra que também significa rápido. Quando você vai num McDonald's, você vê lá fast food, comida rápida. A mesma palavra, rápida, fast, é também jejum. Eu não sei para você, mas para mim, jejum não passa nada rápido. Quando nós jejuamos, esses últimos 7 dias, sem jejum, uau, voou. 7 dias com jejum, uau, pareceu que foi 10 anos, não é?
Quando nós jejuamos, sabe por que que tudo torna mais lento? Porque nós temos agora o nosso espírito mais sensível para entender o que que Deus está fazendo em cada um dos momentos de nossas vidas. Falando em momentos, minha pergunta para você é: quando é que você ora? Qual o momento que você ora? Parece pergunta pastoral de gabinete de pastor, na sala com o pastor. Qual o momento que você ora? Quando você ora? Como é a sua vida de oração? Se você pudesse conversar com um amigo seu que não é cristão, ele não segue Jesus, e você quer ensinar a ele sobre oração, como é que você ensinaria na sua vida, de forma prática, como é que você ora? Eu não estou perguntando para você pegar a Bíblia, você abrir a Bíblia e você vir com argumentos teológicos, você vir com um fundamento bem, deixa eu falar com o meu amigo ChatGPT para perguntar para ele qual é todo um fundamento teológico de oração. Não estou perguntando isso para você. Eu estou perguntando para você, de forma prática, quando você ora? Mais ainda, onde é que você ora? E além de quando e onde, minha pergunta para você: o que você ora? O que você fala? Quando, onde e o que são extremamente importantes para as nossas vidas. E também extremamente importante para o nosso Deus, no nosso relacionamento com Ele. Deus, Ele não ignora lugares, momentos e conteúdo. Falando em conteúdo, hoje estamos num tempo em que todo mundo fica preocupado com conteúdo. Bem, eu fui naquele lugar e eu vi que o conteúdo deles não é muito bom. Eu abri aquele Instagram e eu vi que o conteúdo daquilo que eles falavam não é muito legal. Bem, se você vê que isso é importante, por que é que muitas vezes nós falamos balbuciando para Deus e aquilo que nós falamos, o que nós oramos, não faz sentido algum? Sabe por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos falando com Deus, imaginando que Ele não está presente. Nós falamos somente da boca para fora. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é rezas religiosas. É exatamente isso que Jesus, ele vai corrigir os discípulos, falando: ei, não usem de vãs repetições ao falar com meu Pai. Ou seja, não fica repetindo de tal forma que o seu cérebro, a sua mente não está mais conectada com o meu Pai. Você não está falando, entendendo que Ele está aqui. Quando você ora, onde você ora e o que você ora, faz toda a diferença. Em casa, nós temos assentos específicos na mesa. Bem, nós temos agora uma mesinha nova, chegou finalmente a mesinha nova, a mesinha do nosso café da manhã, para a gente ficar ali juntos. Aí tá bom, chegou a mesa nova, quem é que montou a mesa nova? Papai. Onde estava a mamãe? Mamãe estava em algum lugar, talvez trabalhando, fazendo as unhas, não sei, ela estava fazendo alguma coisa, mas o papai estava lá e o papai montou, então, aquela mesa. Onde é que estava Noah? Não sei onde estava Noah. Noah estava brincando, fazendo alguma coisa, mas ele estava em algum lugar. Mesa montada, montei a mesa. Chega a minha esposa e o meu filho: que legal, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E eu falei: eu não posso, eu primeiramente escolher o meu lugar? Eu que montei? Não, esse lugar aqui é melhor, esse aqui é o meu lugar, porque aqui, ó pai, aqui eu já saio rapidinho, vou para lá, minha esposa, aqui é melhor também para mim, porque eu já fica do lado do carrinho do devocional, que ela deixou organizadinho, então aqui é melhor para mim. Eu falei assim: e esse lugar é o pior então? Não, é muito bom, é um lugar que sobrou. Nossa mesa, quando a gente recebe convidados, amigos, nós já temos um lugar que nós sentamos. E a Mi fala: viu, senta vocês aqui assim, porque já tem uns lugares que nós normalmente sentamos. Eu não ligo muito para isso, mas tudo bem, ela liga. Sabe, o lugar faz muita diferença. Minha pergunta para você: e no seu tempo de intimidade com Deus, onde é que você ora? Quando, onde e o que muda tudo. E Paulo, ele ensina sobre como é que nós devemos orar. Vocês vão orar assim, com orações, súplicas e ação
de graças. Essa é a forma de você orar. Orações, súplicas e ações de graças. Vamos começar com oração. Nós imaginamos que orar, falar com Deus é Deus! Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e você começa a ir lá atrás para o Velho Testamento. Aí você aumenta a sua voz e você começa a chorar. Deus, você não faz ideia de como eu preciso. Eu preciso ir na farmácia e achar o meu sabonete que eu tanto quero. E você usa um tom, e você usa uma intensidade, você fala com Deus de uma forma como se o seu filho estivesse entrando no hospital. Orações é conversa diária com Deus. Oração é quando eu converso com Deus. Eu compartilho com Ele aquilo que está na minha mente. Sabe, aquilo que mais eu tenho feito nos últimos dias, eu tenho vivido dias muito intensos, a ponto de eu dormir pouco, trabalhar bastante, viajar muito, e muita coisa acontecendo. E o meu tempo de oração tem sido contínuo, é por isso que Paulo fala, orem continuamente, constantemente. Eu oro com Deus quando eu estou almoçando. Esses dias eu estava comendo uma carne, eu gosto de comer carne, de verdade, amo carne. Estava lá cortando a carne e falando, Deus, que carne maravilhosa. Eu falar com Deus no momento em que eu estou vivendo coisas maravilhosas, instagramáveis, mas quando eu estou lá, mais no fundo do vale, Deus, eu preciso de Ti. Orações é a minha e a sua conversa diária com Deus. Mas Paulo fala que além de orações, nós vamos viver momentos extremos. E para isso nós precisaremos de nossas súplicas. Súplica significa oração intensa, específica. No hebraico descreve uma mãe suplicando pela vida de um filho. Suplicando para que ele volte à vida. Suplicando para que a doença vá embora e que a saúde abundante chegue. Suplicando para que o coração seja conectado novamente, para que haja perdão do marido à esposa e a esposa ao marido, suplicando para que aquela despensa vazia encontre o Jeová Jirê, o Deus da provisão, e de repente você ouve alguém batendo na sua porta, e quando você abre, você vê que alguém generosamente está entregando para você as compras do mês, suplicando para que o seu coração que está em trevas, tanta ansiedade, tanta escuridão, encontre uma luz e você possa ouvir a voz de Deus falando, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu estou aqui. Nós precisamos aprender a orar. Como? Com orações, com súplicas e com ações de graças. Você já serviu pessoas gratas? É muito gostoso. É muito bom você chegar e você fazer uma comida, e você colocar na mesa, e você ver os seus filhos, os amigos deles, você vê os seus amigos sendo gratos por isso, dizendo, uau, que maravilhoso, muito obrigado pelo que você fez. Nossa, como é gostoso receber o seu amor. O que você faz, o que você sente e faz quando você recebe as graças, as ações de graças? Você quer abençoar ainda mais. Se um pai terreno sabe dar bons presentes aos filhos gratos, quanto mais o Pai Celestial. Ações de graças é quando eu entendo que eu sou muito abençoado. Há 2 dias atrás, era um período da tarde, eu recebi uma notícia. Eu estava na estrada, saindo de Criciúma, indo até Florianópolis, e eu recebi uma notícia muito difícil. Absurdamente difícil. Naquele momento da notícia difícil, meu coração começou a bater aceleradamente.
eu ouvi a voz da pessoa que me ligou, me informando, dizendo: volte. Eu podia sentir também a angústia e a dificuldade daquele momento. Eu começo a pensar em toda a situação, eu começo a orar e falar: Deus, eu preciso da tua sabedoria para saber o que fazer agora, para fazer aquilo que é reto aos teus olhos. Eu preciso do teu Espírito Santo para me dar forças e para me ajudar. Enquanto eu estava orando, eu estava pensando e orando, e já executando algumas coisas, fazendo ligações, ligando para a companhia aérea para cancelar um voo, que o meu voo estava dali 3 horas, estava indo para o aeroporto. Enquanto eu estava fazendo tudo isso daí, o motorista que estava ao meu lado, um homem que tem 81 anos e há 61 anos é taxista na cidade. Um homem cheio de vida. Um homem que depois, mais tarde, mais de madrugada ele me levou ao aeroporto e eu pude conhecê-lo um pouco mais. Um homem que passou por muitas dificuldades na vida dele, perdeu um filho para as drogas. Sua esposa faleceu 10 anos atrás. Um homem que, nas suas palavras, ele diz que ele não conhece a Deus ainda. Sua esposa era assembleiana, uma mulher de Deus, mas ele, pessoalmente, ainda não tinha se encontrado com Deus. Eu lembro que naquele momento meu, de viver tudo isso e estar resolvendo tudo isso, ele me falou uma frase: tudo vai dar certo. Existem pessoas passando coisas piores. Aquela frase, eu parei, eu estava fazendo ligações e eu parei, e eu comecei a abrir minha boca para dizer: Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado pela saúde que eu tenho. Obrigado pelo carro que eu estou. Obrigado porque o meu cliente está em saúde. Obrigado porque a sua esposa, o seu filho, seus familiares, eles estão cuidados. Obrigado porque o Senhor está entregando a sua proteção. Obrigado porque a tua palavra nos diz que as bênçãos espirituais, elas não virão a nós, elas já foram alcançadas na cruz por nós, para nós. Obrigado porque a tua palavra nos diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Eu comecei a dizer: obrigado, obrigado, obrigado. Paulo nos ensina como orar com orações, com súplicas e com ações de graças. Se nós fizermos essas 3 coisas, sabe o que vai acontecer? É que toda a ansiedade de nossas vidas será suplantada. Se eu e você, de fato, constantemente, orarmos, quando estivermos em apuros, apresentarmos nossas súplicas ao Senhor e entregarmos constantemente nossas ações de graças a Ele, sabe o que vai acontecer? Toda a nossa ansiedade vai ser suplantada. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de vocês. Eu e você precisamos aprender algo. Nós precisamos aprender que quando os nossos joelhos tocam o chão, nossos corações tocam os céus. Eu e você precisamos aprender que Deus não está chamando uma geração apenas de mulheres que oram. Homens, olhem para mim. Chega do tempo em que nós falamos: a minha avó orava por mim, a minha mãe ora por mim. É tempo de nós dizermos: eu, como homem, sacerdote do meu lar, eu me ajoelho e eu intercedo pela minha casa. É tempo de nós não falarmos mais que as esposas estão orando, que as mulheres estão orando, elas precisam continuar orando, mas é tempo de eu e você sermos homens com hombridade, com honra que Deus nos chamou, e estar com nossos joelhos dobrados diante dEle. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso?
Eu lembro anos atrás, falando em notícia difícil, que eu estava do outro lado do mundo, eu estava no Irã. Eu estava em Teherã. Teherã é capital do Irã. Tinha pego um carro que era de Isfahan, uma das cidades mais históricas que existem no Irã, indo em direção a Teherã. Eu achava que a qualquer momento, aquele motorista naquele carro, que aquele carro devia ter uns 62 anos, eu não sei. Eu achava que o motorista ia tirar uma metralhadora, atirar em mim, no meu atleta, e deixar a gente jogado lá na estrada, aquela estrada desértica. Meu atleta, ele estava com o coração bastante angustiado, porque tudo estava dando errado. Nós voltamos, chegamos em Teherã, estamos no hotel na frente do aeroporto. Entramos no hotel, eu falo para ele, viu, você precisa descansar, porque amanhã é o nosso voo, logo de manhã, descansa. Ele estava exausto, mentalmente exausto, emocionalmente exausto, fisicamente exausto. Eu também estava, da mesma forma. Mas eu lembro que nós apagamos a luz do quarto, o clube tinha deixado somente um quarto para nós dividirmos ali naquele hotel, e a gente ia ficar somente 5 horas ali. Ele capotou, dormiu, e de repente eu estava naquele quarto escuro, e eu comecei a entrar num loop, igual nós entramos no loop do vídeo antes, de pensamentos de que não está dando certo. Não está dando certo isso, não está dando certo aquilo, não está dando certo acolá, não está dando certo essa outra coisa. Aquele quarto, eu não sei se você já teve essa experiência, mas aquele quarto, ele ficou tão escuro, ele ficou tão denso de escuridão, que eu sentia como se eu estivesse nas águas mais profundas do mar. O meu coração começou a bater muito forte. Eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E eu não sabia o que fazer. E a minha mente, que também nunca tinha vivido isso na minha vida, começou a pensar, somente, isso não está dando certo, 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 isso não está dando certo. Eu pensava que a passagem no dia seguinte também estaria cancelada pelo clube, porque tudo tinha dado errado. Aí eu entrei e eu pude cotar uma passagem de última hora, eu vi que se eu comprasse uma passagem naquele momento, era R$28 mil para eu voltar, para eu sair daquela cidade e voltar para o Brasil. Aí eu fiquei num desespero maior ainda. Aí eu lembro que a hora que eu estava sentindo aquela escuridão mais absurda, eu sentia uma mão me sufocando o pescoço. Eu comecei a sentir que eu não tinha mais ar para respirar. Aí eu lembro que eu não podia fazer mais nada. Eu só me ajoelhei, eu fechei os meus olhos, porque tudo já estava tão escuro que eu não queria ver mais nada. Eu comecei a falar exatamente isso. Jesus. Jesus. Quando eu falei pela terceira vez, Jesus, eu abri os olhos, e aquele quarto que estava escuro, começou a ser preenchido com luz, e de repente aqueles pensamentos, de que tudo está dando errado, começou a ser preenchido com pensamentos, de que enquanto os mares e os ventos eram fortes, contrários, Ele estava lá, abriu a sua boca e eles encontraram calmaria. Enquanto havia uma multidão que não tinham o que comer, Ele estava lá, pegou pães e peixes, levantou aos céus, agradeceu e uma multidão foi alimentada. Enquanto um cego de nascença estava diante dele, Ele colocou as mãos e aquele que não tinha olho passou a ter um olho e passou a enxergar. Enquanto aquele que estava morto num túmulo durante 4 dias ouviu a sua voz, Lázaro, vem para fora, ele imediatamente obedeceu, se levantou e caminhou em direção à vida,
a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu e você precisamos aprender que quando os nossos joelhos, eles tocam os chãos, o nosso coração toca os céus. Às vezes, o que a gente vai precisar fazer, sabe o que é? É fechar os olhos, e até que nós sintamos que Ele está aqui, a gente não cesse. Eu lembro de uma canção, Deus está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, Deus está aqui. Eu consigo respirar, tão certo quanto esse ar entra no meu pulmão, eu sei que Ele está aqui. Eu sei que a noite parece escura demais, e como a palavra fala, assim como a sentinela aguarda ansiosamente pela manhã, o meu coração aguarda por Ti. Mas de uma coisa eu estou certo, que todas as manhãs o sol nasce, e com o nascer do sol, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nossas vidas. Deus está aqui. Quando nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? E o Deus da paz, que excede todo entendimento, Ele guardará o seu coração e a sua mente. Paz de Deus não é uma emoção. A paz de Deus é a pessoa de Deus, é a natureza de Deus, a essência da paz, porque Ele é o príncipe da paz. Sabe o que nós sentimos, o que nós vivemos, quando vivemos dentro da paz de Deus? A paz de Deus é o sentido de Deus. Deus, Ele está próximo, Ele não está longe. Deus, Ele está próximo e muda os nossos corações quando oramos e falamos com Ele. A segunda coisa que nós aprendemos com a paz de Deus é que ela guarda os nossos corações e as nossas mentes. Existe algo precioso que Deus fez em você, e é o seu coração e a sua mente. O seu coração e a sua mente não foram criados para receberem ataques de noticiários, de más notícias, do inimigo, dizendo o que você não é, o que você não pode. O seu coração e a sua mente são tão preciosos e tesouro de Deus, que Ele fala, eu quero guardar o seu coração e a sua mente. E a paz de Deus, além de fazer tudo isso, a paz de Deus, ela nos dá uma certeza, que ainda hoje, Deus está reinando, está governando. Ele está aqui. Ainda hoje, príncipes, reis, autoridades, governos estão debaixo do seu nome. Ainda hoje, Ele declara, Ele fala, e as muralhas de Jericó, elas caem. Ainda hoje, Ele diz, ventos e mares se acalmam, e então eles se encontram em calma. Ainda hoje, Ele fala, e o diagnóstico médico precisa ceder. Ainda hoje, o milagre Ele faz diante de nossos olhos. Ainda hoje, Ele converte o coração de poderosos, e derrama o seu favor a nós. Ainda hoje, Ele lança fora toda a ansiedade, invade nossas vidas com o seu amor, e todo medo vai embora. Por quê? Porque Ele é o amor, e Ele é a paz. Ele é a personificação da paz. Ele é exatamente aquele que Davi pôde dizer em palavras tão lindas, tão claras, tão lúcidas. Davi disse exatamente assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me como? Mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É este lugar que Ele tem para nós, um lugar em que nós descansamos em verdes pastos, somos guiados a águas tranquilas, a nossa alma é refrigerada nele, e Ele nos guia
pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O seu nome é maravilhoso. O nome de Deus é poderoso. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é lindo. Ele faz tudo isso por amor ao seu nome. Ele fala assim para nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice, o que ele faz? Ele transborda. Cálice representa alegria, abundante alegria. A presença, a paz de Deus gera em nós alegria, que transborda, não é pouco, não é apenas gotas de alegria, de paz, mas é a abundância dela. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu farei o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Eu vou, em tudo, apresentar minhas orações, minhas súplicas, minhas ações de graças, os meus pedidos ao Senhor. Por quê? Porque a paz de Deus guardará o meu coração, o seu coração. E aí nós viveremos o quê? Nós habitaremos na casa do Senhor por todos os nossos dias. Eu quero que você viva a abundância de Deus para a sua vida em 2026. Mas está na hora de nós alinharmos um fundamento de nossas vidas, nossa vida cristã. A oração abre o caminho. Está na hora de nós sermos um povo intercessor. Está na hora de você não mais transferir a intercessão e a oração da sua vida às irmãs do círculo de oração, a sua tia que ora por você. Está na hora de você ter responsabilidade e falar: tudo bem, eu acredito nos profetas, eu honro os profetas, eu sou grato pelas guerreiras, irmãs de oração, irmãos de oração, mas está na hora de eu ser o homem, você ser o homem, você ser a mulher que apresenta suas orações, suas súplicas e suas ações de graças. Por quê? Porque toda ansiedade vai embora, a paz de Deus invade nossas vidas. Será que você pode ficar de pé onde você está?